Olá! Já pararam para pensar o porquê às vezes é tão difícil sentir ou expressar gratidão? E não é só por esquecimento não, hein? Estamos falando de barreiras bem mais profundas. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise fascinante que é quase como uma grande roda de conversa. Os autores do nosso texto base convidaram vários pensadores de épocas diferentes para nos ajudar a entender quais são os verdadeiros obstáculos à gratidão. Olha só o mapa da nossa jornada. Primeiro, a gente vai entender o que impede a gratidão. Depois, vamos dar uma olhada nas armadilhas que a sociedade cria e nas batalhas que acontecem dentro da gente. Também vamos investigar como a competição afeta esse sentimento e, no final, claro, vamos juntar todas essas grandes ideias. Então, para entender um tema tão complexo como a gratidão, não adianta ter uma opinião só. O mais legal é ver como diferentes especialistas ao longo do tempo foram montando esse quebra-cabeça. É exatamente isso que vamos fazer agora, visitar uma galeria de grandes ideias. E para começar a entender a gratidão, o caminho mais curioso e talvez o mais eficaz é olhar para o contrário dela, a ingratidão. O que ela é, afinal? Vamos ver o que os nossos primeiros pensadores convidados têm a dizer sobre isso. O primeiro a falar é o filósofo francês contemporâneo André Comte-Sponville. Ele já chega com uma definição bem forte, viu? Para ele, a ingratidão não é um deslize qualquer. Ele chama de vício repulsivo. Ou seja, é uma falha de caráter mesmo, uma falha moral que mostra uma certa pequenez, uma mediocridade na pessoa que não consegue reconhecer o bem que recebeu. E na sequência, vem Dietrich von Hildebrand, um filósofo católico alemão muito importante, conhecido pelos seus estudos sobre ética. Ele adiciona uma camada a mais nessa discussão, conectando a ingratidão diretamente ao orgulho. A ideia é que a pessoa orgulhosa enxerga o ato de agradecer como um sinal de fraqueza ou dependência. Ela acha que tem o direito de receber favores como se fosse uma obrigação dos outros e, por isso, não vê motivo nenhum para agradecer. E isso tudo nos leva a um conceito central, apresentado pelo filósofo Nicolas Abaniano, a reciprocidade. Se o orgulho nos impede de agradecer, a reciprocidade é o que nos convida a isso. Pense nela como a base das nossas conexões, sabe? Uma troca equilibrada que mantém a comunidade funcionando. A ingratidão quebra essa corrente, porque ela é justamente a falha em reconhecer e de alguma forma retribuir o que foi dado. Cria um desequilíbrio total. Certo. Até aqui, a gente viu a ingratidão como uma falha individual, muito ligada ao orgulho. Mas e se o problema não for só nosso? E se a própria sociedade em que vivemos criasse obstáculos para a gratidão? É essa a provocação que o pensador romano Guardini nos faz. O Guardini, que foi um teólogo filósofo ítalo-alemão super influente, faz um alerta poderoso. Ele diz que quando a gente reduz nossas relações a uma estrutura de funções, a um sistema de direitos e deveres, a gratidão perde o calor, perde a alma. Tudo vira uma transação fria. Se alguém tem o direito a algo e o outro tem o dever de dar, cadê o espaço para agradecimento genuíno? Vira só uma formalidade vazia. E o Guardini vai além. Ele aponta para o perigo do exibicionismo no ato de dar. Este slide aqui ilustra perfeitamente esse ciclo tóxico. Quando alguém dá algo não por generosidade, mas para se sentir superior, o efeito é o contrário do que se espera. A pessoa que recebe não se sente grata, ela se sente humilhada. E o resultado disso não é gratidão, é ressentimento. Bom, já exploramos as barreiras que vêm de fora, da sociedade. Agora, a nossa conversa vai para dentro, para aqueles conflitos psicológicos que nos impedem de ser gratos, as batalhas que acontecem na nossa própria mente. Aqui dentro, a batalha muitas vezes acontece entre duas ideias que parecem parecidas, mas são o oposto: autonomia e autossuficiência. A autonomia é saudável, é ter a liberdade de fazer escolhas, inclusive de ser grato. Agora, a autossuficiência, essa é uma armadilha. É aquela crença perigosa de que não precisamos de ninguém, uma atitude que nos fecha para o mundo, para ajuda e, claro, para gratidão. Para reforçar essa ideia, temos a educadora brasileira Maria Judite Sucupira Lins. A citação dela é muito clara: o nosso crescimento acontece na conexão com as outras pessoas. A ideia de alguém totalmente autossuficiente que se basta, na verdade, limita o desenvolvimento. Nós somos seres de relação. E isso nos leva a outro termo acadêmico fascinante, do filósofo francês Jean Lacroix: heteronomia. O nome parece complicado, mas a ideia é linda. Heteronomia é o contrário de estar fechado em si mesmo. É a capacidade de ser poroso, permeável, de se deixar tocar pelo mundo, de ser receptivo. É essa abertura que nos enriquece e permite que a sensibilidade apareça. Sem ela, a gratidão simplesmente não encontra espaço para existir.
Agora, vamos trazer essa conversa toda para um contexto bem moderno e muitas vezes bem desafiador. Como é que a gratidão sobrevive em ambientes que são super competitivos, como o mundo acadêmico, por exemplo? Para entender isso, vamos olhar a pesquisa da psicóloga Amy Howell. Ela se perguntou, por que num ambiente que deveria ser de conhecimento e colaboração, como uma universidade, expressar gratidão pode ser tão difícil? O que ela descobriu é muito revelador sobre as pressões que existem nesses lugares. A Howell identificou dois grandes obstáculos. Primeiro, a cultura do pensamento crítico. Na academia, as pessoas são treinadas para encontrar falhas, o que é importante, mas um efeito colateral disso é a dificuldade em simplesmente valorizar e agradecer uma contribuição. E segundo, a cultura de competição. Quando todo mundo é visto como um concorrente numa corrida, a desconfiança aumenta. Nesse cenário, um obrigado sincero pode até ser visto como fraqueza ou uma estratégia. E assim a gente chega ao final da nossa jornada por essa galeria de ideias. O que aprendemos depois de ouvir essa conversa tão rica entre tantos pensadores diferentes? O ponto crucial é este. A ingratidão não é um problema simples, com uma causa só. É um quebra-cabeça complexo, e cada pensador nos deu uma peça essencial. Comte, Sponville e von Hildebrand mostraram a peça do orgulho. Guardiani nos fez ver as armadilhas da sociedade. Lacroix e Sucupira-Lins nos fizeram olhar para dentro. E, por fim, a Howell nos mostrou como até o nosso ambiente de estudo pode sufocar a gratidão. Juntos, eles pintam um quadro completo e muito profundo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa análise que fizemos hoje, essa conversa de pensadores, é uma ferramenta poderosa. Ao ler um texto complexo, vale a pena tentar identificar as diferentes vozes e ideias que estão dialogando ali. A leitura se transforma numa investigação. Fica a pergunta: qual será a próxima conversa que os textos vão revelar?